A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 36. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este é um dos capítulos mais importantes de João, do Evangelho de João. Todo o Evangelho é maravilhoso, os 21 capítulos de João são maravilhosos, mas o capítulo 3 tem uma conotação muito importante, porque Nicodemos, ele era um fariseu e ele era membro do Sinédrio. Então ele representa a lei e os profetas. Ele representa Israel. Ele representa a aliança de Deus com o povo. É um homem, é uma pessoa, mas simboliza toda uma geração, todo um entendimento equivocado e embotado da palavra de Deus. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um dos principais dos judeus. Ele não era pouca coisa. O que quer dizer Nicodemos? Vencedor do povo, ou vitória do povo. Então Nicodemos, além de ser um ilustre membro do Sinédrio, ser alguém importante, alguém respeitado, alguém também de posses, de autoridade, de status social, ele tem este nome, vencedor do povo, vitória do povo. Então, por isso que nós precisamos entender este capítulo 3 de João como uma redenção, um resgate do povo de Israel. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Há muitas controvérsias e interpretações do de noite. Ele tinha vergonha, ele tinha medo, ele não queria que ninguém visse. Mas também ele era culpado. Ele era muito importante. Ele mesmo, depois de um dia cansativo, atarefado, ele foi falar com Jesus à noite. Então, depende de como que tu quer interpretar. Tu quer interpretar que ele foi de noite para se esconder, para não ser visto? Ou ele foi de noite porque ele queria tanto que não podia esperar o outro dia e foi à noite? Eu entendo assim, que se a Bíblia fala que ele foi de noite, é porque não é comum ir à noite na casa de ninguém. Não é a hora de tu fazer visita, a não ser que tu seja convidado, a não ser que esteja ocorrendo alguma festa, algum evento, alguma coisa. Então, normalmente, à noite, tu vai descansar, tu vai ficar com a tua família, tu vai repousar. Então, ele foi à noite até Jesus para ter uma conversa das mais importantes e reveladoras do Evangelho de João. E eu digo para vocês que um dos pontos altos deste livro são os diálogos, são as conversas, são as perguntas e as respostas. Principalmente, as respostas que o Senhor Jesus dá. Então vamos ver. Ele começa chamando Jesus de Rabi. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então aqui ele já dá um testemunho, ele já deixa bem claro a opinião dele a respeito do Senhor Jesus. E chama Jesus de Rabi. Rabi é uma maneira de dizer mestre. Ele está reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus. 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus é de Deus porque faz sinais. E Jesus está dizendo para ele: em verdade te digo, quer dizer,
Não é bem assim, Nicodemos, porque tu tem que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, há aqui uma quebra de paradigma, como a gente diz. O que quer dizer isso? Usando o gaúchês, caiu os butiá do bolso do Nicodemos. Quer dizer, como assim nascer de novo? Jesus fala para um dos principais dos judeus, para um fariseu, membro do Sinédrio, importante, rico, influente, que ele tinha que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele pergunta: mas como que alguém vai nascer de novo? Já sendo velho? Como que ele vai voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Senhor Jesus, como mestre, como rabi, está explicando. Tu nasce da carne, quer dizer, tu nasce do teu pai e da tua mãe, do ventre materno. Então, quem nasce da carne é carne, quem nasce da carne é humano, é ser humano. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, tu tem que nascer de novo do Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, existe aqui uma forma indeterminada, porque Jesus compara o nascer do Espírito como o vento. Tu ouve o barulho que o vento faz, mas tu não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é que é nascido do Espírito. Depende de Deus, depende da vontade, da atuação, da soberania de Deus. Não é da vontade da carne, não é da vontade humana, não é da natureza humana. É espiritual, é eterno, é celestial, é sobrenatural. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então aqui a gente pode se colocar e pensar assim: quantos de nós achamos que sabemos alguma coisa? Ou quantas pessoas que tu vai falar de Jesus, falar da Bíblia, falar das coisas de Deus e a pessoa já tem resposta. Mas quando tu fala sobre isso, por exemplo, nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo, como que isso acontece? A pessoa não entende. Como pode ser isso? Você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Porque não é do teu intelecto, não vem da tua inteligência, não vem das tuas capacidades cognitivas, não vem das tuas faculdades mentais, não. É espiritual, é fé, é tu crer, é tu confiar, é tu acreditar, é tu te entregar. Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não vai poder entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse. Agora ele está dizendo que existem coisas terrenas e coisas espirituais, coisas celestiais. Então, existe este mundo natural, terreno, humano,
Mas existe um mundo, um reino que é espiritual, que é celestial, que é de Deus. E isso não é compatível. Porque olha o que ele diz: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, se tu não é fiel no pouco, como tu vai ser fiel no muito? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, há uma grande diferença entre as coisas terrenas e as coisas espirituais. Há uma grande diferença em tu nascer da água e do Espírito. Tu ser gerado em Cristo, gerado em Deus. 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então nós estudamos no Pentateuco, mais precisamente em Números, capítulo 21, sobre a serpente de bronze que Moisés levantou. Nós temos vídeos no canal e temos uma playlist sobre o Pentateuco, sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esta situação terrível das cobras venenosas, abrasadoras, a gente ponderou que era o pecado e que essa serpente fazia com que todos que olhassem para ela no deserto não morressem. Então o Senhor Jesus explica que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então o Senhor Jesus teria que morrer, e esta morte dele era a cruz, e ele seria, vamos dizer assim, colocado, hasteado, né, levantado na cruz, e todos que vissem e crescem teriam a vida eterna. 15. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tu crê, tu tem a vida eterna. Só que tu tem que crer no Filho. Tu crê no Pai, então crê no Filho. Tu crê em Deus, então crê em Jesus. Porque o amor de Deus se manifestou em Jesus. O amor de Deus se tornou manifesto enviando o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está explicando para Nicodemos este versículo, que é considerado o texto áureo da Bíblia, né? Fala da salvação, fala do amor de Deus, que Deus te amou tanto que mandou Jesus para te salvar, que Deus me amou tanto que mandou Jesus para me salvar, que Deus amou tanto o mundo que mandou Jesus para salvar o mundo, está no meio de uma resposta de Jesus para Nicodemos, para um mestre de Israel. Tu entendeu? Essa é a resposta para a nação de Israel, para o povo de Israel. Deus amou tanto vocês que mandou Jesus para salvar vocês. Se vocês crerem nesse Jesus, vocês terão a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a salvação é crer no nome do Senhor Jesus, é crer na obra do Senhor Jesus, é crer em Jesus, no Filho unigênito de Deus.
A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando tu recebe o Senhor Jesus, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, tu recebeu o Senhor Jesus, tu creu no nome de Jesus. O que tu recebeu? A vida eterna, a salvação, o perdão dos teus pecados. Essa é a verdade. Essa é a luz que veio ao mundo e iluminou a todos. Essa é a luz que nos tira das trevas, da escuridão. Essa é a verdade que nos tira do engano, da mentira. Essa é a vida e a vida eterna que nos tira da morte, que nos tira da perdição, da separação de Deus. Esse é Jesus. 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Então, o que acontece? O batismo é uma prática, é algo que está sendo difundido, divulgado por João Batista. Por isso que é dito Batista, porque ele batizava. E batizar é mergulhar. A palavra batismo, baptismos, do grego, quer dizer imersão e mergulho. Então, ele estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Porque tinham que mergulhar as pessoas. As pessoas eram imersas na água. Este é o batismo bíblico. E olha que interessante, o povo se dirigia para lá e era batizado. Isso mostra que a pessoa toma uma decisão, a pessoa faz uma escolha e ela vai para o batismo. O povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Porque tu vê que o evangelho de João, ele faz menções aos relatos que ele não vai contar, mas que a igreja já conhecia, porque já havia lido os outros evangelhos. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Estou reforçando para vocês entenderem o que é o batismo bíblico. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Esse versículo é aqueles que eu digo para vocês, sublinhem. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Coisa alguma. Tu tá atento? Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Nada nem ninguém pode dar qualquer coisa se Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, não conceder. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse texto é maravilhoso, é muito forte. João Batista, com toda a humildade, diz que ele é o precursor. E ele diz que quem tem a noiva é o noivo. Então, quem cuida da igreja é Jesus, é o Cristo.
ele é amigo do noivo e ele se alegra. Quando ele escuta o amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Então, o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. Mas ele não é o noivo. E ele diz, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. E isso vale para cada um de nós. Nós temos que diminuir para que Jesus cresça em nós. E a nossa alegria não é que a nossa vontade seja feita, mas a nossa alegria é ouvir a voz do noivo. Se alegrar com o que o noivo diz, com o que o noivo revela na sua palavra. 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então aqui outra comparação muito importante e esclarecedora para nós. Porque o que tu entende? Se existem as coisas terrenas e existem as coisas espirituais, existem as coisas do alto e as coisas da terra. Então, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem dos céus, vem do alto, dos montes. O que simboliza isso? Deus. Então, é de Deus que vem, é das alturas. E quem está nas alturas está acima de todos. E quem está na terra está embaixo, é inferior. Então, fala da terra. A sabedoria do alto, ela é divina, ela é perfeita. A sabedoria da terra é demoníaca. Então, existe o reino de Deus, o reino dos céus, e existe o reino do mundo, o reino da terra. O mundo jaz no maligno. Então Jesus está deixando bem claro, de novo, que há uma diferença entre quem vem das alturas, quem ensina os valores do reino, do alto, e daquele que está aqui na terra. 33. Quem, porém, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Então, se tu é da terra, tu não vai aceitar o testemunho do céu. É isso que Jesus está dizendo. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Porque está acreditando no céu. Está acreditando em Deus, tá? Com os olhos voltados para o alto, para as alturas. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então vamos ver o que eu destaco. Primeira coisa, o testemunho é verdadeiro porque Deus é verdadeiro. Então, se Deus é verdadeiro e o testemunho é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. Se tu crê em Deus, tu tem que crer no Filho de Deus. Se tu crê que Deus é Pai, tu tem que crer que Jesus é filho do Pai, é filho de Deus. Então, este é o testemunho verdadeiro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, se tu crê no Senhor Jesus, tu já foi livre da condenação. Tu tem a vida eterna. Mas o que acontece? Tem os rebeldes. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida.
Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se tu não crê no Filho, tu não tem a vida, tu não verá a vida, tu não viverá a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque Jesus morre no meu lugar, morre no teu lugar, morre no nosso lugar para aplacar a ira de Deus contra nós. Jesus recebe toda a ira no nosso lugar para nos salvar. Mas se tu continua rebelde contra o Filho, tu nunca vai ver o Pai. Tu nunca vai ter o perdão. E a ira do Pai permanece sobre ti.